Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje é a poupança, a formação de capital e o mercado financeiro. Vamos embora? Como eu falei anteriormente, nessa aula a gente vai falar sobre a poupança, a formação de capital e o mercado financeiro. A gente vai explicar a relação entre poupança e riqueza, reconhecer e analisar os componentes da poupança nacional, entender os fatores que geram a poupança, avaliar as motivações que levam as empresas a investirem em capital em vez de aplicarem em ativos financeiros e, por último, analisar o mercado financeiro utilizando o modelo de oferta e de demanda. Nesse primeiro vídeo, a gente vai abordar o tópico 1 e o tópico 2 e o restante dos tópicos em vídeos subsequentes, ok? Primeiro, falando sobre a poupança. Antes de entrar na poupança, a gente vai falar sobre a unidade econômica. A gente tem aqui indivíduos, famílias, empresas e país. A poupança aqui, pessoal, é igual a renda corrente menos a despesa corrente. Ou seja, tudo que o indivíduo ganha, menos tudo que ele gasta, tudo que uma família ganha, menos tudo que a família gasta, tudo que um país produz, menos o que o país gasta. E a taxa de poupança é a poupança dividida pela renda. Bom, gente, a riqueza é igual ao patrimônio líquido que você já conhece. Riqueza pode ser dito, então, que é o ativo menos o passivo. O ativo, nesse caso, é o valor dos bens financeiros e reais. Bens financeiros como dinheiro, saldo em conta corrente, ações, títulos. Essas definições aqui vocês já estão mais acostumados. Bens reais aqui pra gente podem ser avaliados como casa, terreno, automóvel, televisão. Passivo, pessoal, tem a ver com a dívida, com débitos no cartão de crédito, por exemplo, saldo do financiamento imobiliário, empréstimos bancários. Essas definições aqui vocês estão mais familiarizados. Bom, a gente vai ver aqui nessa aula que existe uma relação entre a poupança e a riqueza. A poupança, ela vai gerar uma riqueza, ou para a população, ou para a família, ou para o próprio país, ou para a empresa. Existe o ganho e perda de capital. A poupança, ela aumenta a riqueza do indivíduo, da empresa ou do próprio país. Riqueza, ela pode variar devido ao ganho ou perda de capital. Ganho de capital aqui é a valorização do ativo que a pessoa tem ou do ativo que a empresa tem. Exemplo, se o valor das ações aumenta, gera um ganho de capital para o detentor dessa ação. Perda de capital é a desvalorização desse ativo. Por exemplo, se ela é dona de uma ação de uma determinada empresa e essa ação sofre desvalorização, ela tem uma perda de capital. A variação da riqueza, então, é a poupança mais o ganho de capital ou menos a perda de capital. Repetindo, a variação da riqueza é a poupança mais o ganho de capital ou menos a perda de capital, se houver, no caso. Eu posso escrever a poupança nacional como somatório de alguns componentes. Então, essa aqui é a poupança da economia, a poupança do país que eu estou avaliando. E aí o Y vai representar essa poupança, ela vai ser igual ao somatório do consumo, das famílias, dos indivíduos, mais investimento, e aqui o investimento em chão de fábrica para crescer a economia, em bem de capital, mais o gasto do governo. S representa a renda corrente menos a despesa corrente. Como medir a despesa corrente? Não é o investimento em capital que mede essa despesa corrente. C, lembrando aqui, é o consumo de bens duráveis e não duráveis. Bens duráveis são
consumidos por vários anos. Somente uma parcela é despesa corrente aqui para gente. Bens não duráveis são despesas correntes. E aqui o G, ele é o somatório do gasto corrente mais o investimento. No caso do Brasil aqui, o investimento do governo pode ser feito em I. Não há informações discriminadas fora dessas equações aqui. Então, o S, que é a poupança, é igual a tudo que você produz menos tudo que você consome. Aqui é consumo das famílias e aqui é o gasto do governo. A gente está levando em consideração aqui no Brasil, no exemplo simplificado, que o I é o gasto que o governo faz nessa produção, nesse bem de capital. A poupança nacional é subestimada aqui nesse nosso modelo. Bom, quais são os componentes dessa poupança nacional, dessa poupança da economia, dessa poupança do país? Vamos primeiro introduzir algumas variáveis. T aqui é a receita tributária líquida, é a receita de impostos menos as transferências, menos os juros pagos pelo governo. Todos os impostos recebidos pelo governo, menos as transferências que o governo faz, menos os juros pagos pelas dívidas, pelas eventuais dívidas do governo, eu tenho a receita tributária líquida. Essa poupança, ela pode ser dividida, então, entre poupança privada e poupança pública. A poupança privada é o Y menos T menos C, aqui sendo a poupança privada, que pode ser dividido entre poupança familiar e poupança das empresas. E por último aqui eu tenho a poupança pública, que é o orçamento do governo. E lembrando aqui que essa poupança familiar é a renda do indivíduo menos o imposto que ele paga para o governo, menos o que ele consome no período. Assim como o S, a poupança das empresas, é dada por receita das vendas, menos salários, menos outros custos operacionais da empresa, menos os impostos que elas pagam para o governo, menos os lucros e dividendos que são distribuídos para os acionistas ou para os donos das empresas. Agora, pessoal, tem uma questão importante. O que determina a poupança do indivíduo? Ou o que determina se a família, vai poupar ou não? Bom, primeiro a questão é, por que as famílias vão poupar? Por que as pessoas poupam? Por que você poupa? Por que a gente não gasta tudo que recebe? Bom, 3 fatores aqui podem ilustrar. Primeiro, a poupança do ciclo de vida, que é manter o nível de consumo ao longo de toda a vida do indivíduo. Então, tem um momento que você ganha bastante, você poupa parte, para um momento posterior que você vai precisar desse dinheiro. Por exemplo, quer comprar uma casa própria. Aí você poupa, deixa de consumir durante um período para dar a entrada numa casa própria, por exemplo. Ou, por exemplo, você pode acumular uma riqueza para pagar a faculdade de um filho. Então, assim, são alguns motivos para poupança, o que a gente chama de poupança de ciclo de vida. Aqui nesse gráfico eu consigo ilustrar bem esse problema. Eu tenho a renda, o consumo e a aposentadoria. Aqui a aposentadoria é menor, E aqui R é a renda quando o indivíduo está trabalhando, quando ele está ativo. E C é o consumo. Então ele consome menos do que a renda durante esse período, o período que ele está ativo, que ele está trabalhando. Então você tem uma poupança maior que o gasto. Quando chega um determinado momento, ele fica inativo, ou seja, ele não trabalha mais, ele está aposentado. Nesse período, a renda dele cai. E ele vai consumir o ativo dele, que é a aposentadoria, o que ele juntou a vida toda.
Por isso, ele deixa de consumir aqui durante um pedaço da vida para depois consumir num outro pedaço da vida que ele vai ganhar menos para manter o padrão de consumo após a aposentadoria. A gente pode poupar, por exemplo, por precaução. A gente não sabe como é que vai estar a economia amanhã, a gente não sabe como a economia vai estar daqui a um ano, então eu acho que eu não vou gastar toda a minha renda, eu vou poupar um pouquinho dela, que eu posso perder o emprego, algum familiar meu pode ficar doente e eu quero ter uma reserva. Isso é uma poupança por precaução. E tem a que a gente chama de poupança legada, que é, por exemplo, eu quero deixar recursos financeiros para os meus filhos, eu quero deixar herança para os meus filhos. Então, esses são alguns dos pontos, dos exemplos de poupança. Agora, o que determina a poupança? Os juros é fundamental para a poupança. Bom, os juros é uma remuneração. Você recebeu o seu dinheiro do seu trabalho, por que você vai deixar de consumir hoje para consumir amanhã? Se os juros for alto, o seu custo de oportunidade é maior. Por quê? Porque você vai deixar ele rendendo e vai consumir mais depois. Então, as famílias são motivadas para poupar por um ou mais dos fatores citados anteriormente. O volume de poupança é influenciado fortemente pela taxa de juros real. Aqui a taxa de juros real, porque eu tiro em consideração, levo em consideração a inflação. Então, o juros nominal menos a inflação é igual ao juros real, que é o que realmente eu vou ganhar como prêmio de não consumir toda a minha renda hoje. Então, a taxa de juros real, eu posso dizer que é o prêmio por economizar. Ou seja, eu vou consumir mais depois, que seria um prêmio, seria um valor adicional por não ter consumido hoje. Quanto maior o prêmio, maior o volume de poupança. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o prêmio por não consumir agora e consumir depois, e, consecutivamente, o maior o valor da poupança. Por exemplo, uma família com disponibilidade de R$4.000 tem duas opções. Por exemplo, você tem uma poupança, R$4.000 para decidir o que você vai fazer. Você pode gastar numa viagem, vocês vão viajar, essa família vai viajar, você pode gastar numa viagem, aproveitar a vida, ou você pode postergar essa viagem por um ano, aplicar esses R$4.000 a uma taxa de juros de 10%, por exemplo. Então, a decisão é de consumo imediato ou consumo posterior. O adiamento dessa viagem permitirá fazer a mesma viagem após um ano e uma renda adicional de R$400, que são os 10% que você ganhou em um ano. Então, o prêmio adicionado aqui a essa postergação de consumo é igual a R$400. E o custo é o custo de adiar a viagem por um ano. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. O vídeo vai ficar curto. A gente vai ter uma parte 2, que eu vou continuar falando sobre poupança e riqueza. Não só da população, ou seja, das famílias, como também da economia, ou seja, do país que eu estou estudando. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.